Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos com a nossa lição do dia, que lindamente nos recorda que somos abençoados como um filho de Deus, né? Então a mensagem de hoje a lição de hoje é: eu sou abençoado como um filho de Deus, né? E aí a gente vai ter que lembrar também de colocar em prática isso para o outro que chega na nossa vida. Né? Então aquele com o qual de repente a gente tem um pouco mais de dificuldade e que vai chegar na nossa vida hoje, você pode silenciosamente pensar: você é abençoado como um filho de Deus, especialmente se essa pessoa for uma pessoa com quem você tenha alguma dificuldade, tá? Então feche os seus olhos, se visualize encontrando com essa pessoa, chegando perto dessa pessoa e pensando: você é abençoado como um filho de Deus, né? E essa é uma lição muito legal para a gente praticar quando a gente vir pessoas na rua em condição de miséria, mendigos, pedintes, né? Pessoas em condição de abandono. Né? Então você pode simplesmente fechar os seus olhos, de repente naquele momento você não pode fazer nada além disso. Mas fazer isso é muito grande, Você fecha os seus olhos e você visualiza uma luz dourada entrando pelo alto da cabeça dessa pessoa, que é a luz da consciência crística, e você pensa: você é abençoado como um filho de Deus. E aquela pessoa com quem você tem muita dificuldade, e eu vou fazer agora, junto com vocês, tá? Eu estou visualizando uma pessoa com a qual eu ainda tenho dificuldade. E eu estou pensando: você é abençoada como uma filha de Deus. Você é abençoada como uma filha de Deus. Você é abençoada como uma filha de Deus. Pronto. Enviei as minhas bênçãos para essa ou essas pessoas, tá bom? E aí a nossa prática é: eu sou abençoado como um filho de Deus, eu sou feliz, cheio de paz, amoroso e contente, né? Você pode fazer o exercício inteiro para a pessoa, né? Eu sou abençoado como um filho de Deus, eu sou calmo, quieto, seguro e confiante, né? Para mim é um pouco difícil isso, né? Calma e quieta, muito difícil, né? Muito bem, então a gente vai praticar dessa forma durante o dia. Como vai ser a prática com a nossa criança interior? A gente vai visualizar um momento em que foi bem desafiador, né? Um momento da nossa infância bem desafiador, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente olhar, se visualizar olhando nos olhos dessa criança, se abaixando para você ficar bem no nível dela, olhando nos olhos dela e dizendo: você é abençoada como uma filha de Deus. Você é feliz, cheia de paz, amorosa e contente. Você é abençoada como uma filha de Deus. Você é calma, quieta, segura e confiante. Tá? Então esse é o nosso exercício de hoje para nossa criança interior, tá? E aí, se você quiser nessa prática de visualizar a outra pessoa, se você quiser, você pode fazer também com o seu pai e com a sua mãe o exercício, né? Então: papai, você é abençoado como um filho de Deus. Você é feliz, você é cheio de paz, amoroso e confiante. Você... meu tablet. Você é calmo, quieto, seguro e confiante, né? Aí vamos para mãe. Mamãe, você é abençoada como uma filha de Deus.
Você é feliz, cheia de paz, amorosa e contente. Você é calma, quieta, segura e confiante, tá? Então essa é a nossa prática de hoje. E aí, relembrando que a gente conversou ontem, se você achar pertinente, escreva a prática, tá bom? Muito bem. Pratiquemos a lição ao longo do dia, tá? Bom, vamos ler agora o texto do 40º dia do ano, da Marianne Williamson, do livro Um Ano de Milagres, A Year of Miracles, tá? Então, se você deseja, se você quiser acreditar que o que os seus olhos físicos veem é tudo o que está lá, então tudo bem, você pode fazer isso. Você pode ficar na pequena fração da realidade perceptual, se você escolher. Que pequena fração é essa? Do que ela está falando? Ela está falando do mundo material, ela está falando do mundo manifesto, que é apenas uma pequena fração da realidade perceptual, tá bom? Mas, em algum momento, mesmo que esse momento seja o momento da sua morte, todos nós saberemos mais. Eu vi pessoas cínicas se tornarem místicos nos seus leitos de morte. Nós estamos aqui no mundo material, e a natureza espiritual da nossa realidade maior está nos convocando a despertar, está nos chamando para despertar. O mágico, o alquimista, o trabalhador de milagres é simplesmente alguém que despertou das ilusões materiais do mundo e decidiu viver de outra forma. No mundo enlouquecido, nós podemos escolher estar sãos para nos movermos e movermos a nossa civilização para a próxima fase da nossa jornada evolucionária. Então é tempo para todos nós, é tempo de todos nós despertarmos, né? Então achei muito legal esse texto da Marianne hoje, porque vocês que estão comigo desde 2021, que assistiram os vídeos da série do livro A Year of Forgiveness, né, da Tina Louise Spalding, então para vocês já não é novidade que já em 2019, porque aquele livro foi canalizado todo em 2019, que já em 2019 Jesus estava falando o tempo todo do redespertar espiritual, do processo de ascensão planetária, do processo de ascensão da humanidade, né? Da nossa saída dessa consciência espremida, tridimensional, para uma consciência muito mais elevada, uma consciência de quinta dimensão, né? Então ele falou muito disso, né? E ano passado nós falamos disso também bastante, especialmente nos primeiros 40 dias do ano, justamente terminando agora, né? Porque eu li com vocês os textos do Dr. Joshua David Stone, né? Que escreveu, se eu não me engano, 40 livros a respeito do processo de ascensão pelo qual a Terra está passando nesse momento. Então a gente falou bastante de ascensão planetária. A gente falou bastante de ascensão espiritual, a gente falou bastante desse momento tão único que a humanidade está enfrentando agora, né? E que eu imagino que para a maioria de vocês esteja sendo bastante desafiador. Para mim está sendo muito desafiador. Por quê? Porque nós já não somos mais aqueles seres com mente de terceira dimensão, não somos. A maioria das pessoas que convive comigo olha para mim e acha que eu sou doida, né?
A maioria das pessoas que pegar um vídeo nesse canal para assistir vai falar assim: nossa, que mulher maluca, né? Como ela é criativa, como ela inventa coisas, não é isso? Então, eu não tô mais na terceira dimensão, mas eu ainda não tô na quinta, né? Ainda não cheguei lá. Ainda que eu tenha tido notícias, tá? Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês, que eu tenho uma amiga americana, até eu tenho que escrever para ela para saber mais disso, que ela falou que já está tendo oportunidade de conhecer e conviver com pessoas que completaram o processo de ascensão, ainda estão encarnadas, mas já mudaram a consciência e estão compartilhando com ela e com outras pessoas como é viver nesse mundo de 3D com uma consciência 5D, né? Então a gente está no meio do caminho. E o meio do caminho, gente, é um lugar muito desafiador para se estar. Porque o velho não te serve mais, mas a gente ainda não sabe muito bem o que é o novo. Como será o futuro da humanidade após esse salto evolutivo, né? Outro dia eu estava conversando com um professor, terapeuta e amigo meu, né? A gente estava falando exatamente disso, né? Que é muito estranho, porque a gente sabe que vai mudar, a gente sabe que tudo vai ser de um outro jeito, mas a gente não tem ideia de como vai ser, né? A gente não tem ideia de como é um planeta Terra 5D, a gente não tem ideia, né? E, ao mesmo tempo, as nossas certezas, aquelas certezas que foram colocadas nas nossas mentes quando nós éramos crianças, essas certezas estão caindo por terra uma por uma, não é isso? E aí, eu não sou mais quem eu era, mas quem eu sou? Não sei. E aí que eu vou ter que encontrar um ponto de conforto dentro de mim, porque o nosso trabalho todo com o Curso em Milagres, ele tem por objetivo a construção de um referencial de bem-estar interno, né? Então eu vou ter que encontrar esse centro de conforto dentro de mim, né? Que efetivamente me diga assim: tá tudo bem não saber. Ah, eu não sei como será o futuro. Tudo bem, fica sem saber, né? Fica sem saber. Por quê? Porque nós estamos nos desfazendo das programações dos nossos egos, não é isso? É isso, né? Bom, agora eu vou dar continuidade à leitura do livro Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, do nosso grande mestre, Dr. Kenneth Wapnick, tá? Então deixa eu ler isso aqui, eu vou ver se eu consigo ler sem óculos, que eu fico mais confortável. Continuando do ponto de onde eu parti ontem, tá? Uma das contribuições mais significativas de Freud foi a compreensão de que os sonhos são a realização de desejos. Ah, o que você quer dizer com isso, Jaque? Quando o Freud ele estava escrevendo e postulando dentro da teoria psicanalítica o que viria a ser a obra magistral dele, a interpretação dos sonhos, ele percebeu que quando a gente vai dormir, de um modo geral, a gente acaba fazendo nos sonhos tudo aquilo que a gente gostaria de fazer na realidade, mas não pode ou não banca, né? Às vezes a gente não pode. De repente você está lá no sonho passeando de lancha, mas você não tem uma lancha, ou você não tem dinheiro para contratar um passeio de lancha. Então você sonha que está passeando de lancha, né? Ou às vezes você não banca, por exemplo. Às vezes você está apaixonado por alguém e você sonha que está dando um beijo naquela pessoa, mas você não tem coragem de chegar para ela e dizer que está apaixonado por ela e eventualmente se arriscar uma rejeição, porque pode ser que esse amor não seja correspondido, tá? Então é disso que ele está falando. Jesus... Jesus, ele toma essa mesma ideia e a expande em um curso em milagres para incluir todos os nossos sonhos. Os sonhos que nós temos quando estamos dormindo e os sonhos que nós temos quando estamos despertos. Os sonhos, eles realizam o desejo do tomador de decisões
de manter a sua identidade separada como uma entidade individual, mas de não também, né, de não assumir a responsabilidade por isso. Para tanto, corpos são necessários à medida em que a existência física faça com que seja possível essa conclusão. Por exemplo, a razão pela qual eu não estou feliz é que a minha vida sexual não está certa, ou que eu nem mesmo tenho uma vida sexual, ou que eu sou infeliz porque eu fui sexualmente abusado quando eu era uma criança. Prestem atenção porque ele vai jogar uma bomba aqui em cima da gente, tá? Essas não são as razões pelas quais nós somos infelizes. Entretanto, no entanto, né? Melhor dizendo. Em vez disso, a causa da nossa infelicidade jaz sobre a nossa escolha contra o Espírito Santo, isto é, em favor do ego. Incidentalmente, isso não significa que nós não devamos buscar ajuda profissional, nem ignorar os efeitos de um abuso sexual e etc. Uma vez que nós acreditamos que nós somos corpos, a ajuda quase sempre precisa começar onde nós acreditamos que nós estamos. Então, se eu acredito que eu sou um corpo, eu preciso buscar ajuda para os dilemas da minha existência corporal. Então, se eu sofri um abuso sexual quando eu era criança, o mais adequado é que eu vá procurar a ajuda de um psicanalista, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, né? De um sacerdote, né? O que quer que seja que faça sentido para mim. No final, entretanto, nós devemos conseguir reconhecer que a verdadeira cura ocorre apenas na mente, porque é na mente onde tudo está. Eu vou retornar a esse assunto da mudança de comportamento já agora, né? Cada experiência no mundo realiza um desejo subjacente do nosso ego de reter a separação que nós roubamos de Deus, mas culpar a todos os demais por isso, o que significa culpar o corpo. Eu culpo o seu corpo por aquilo que ele fez a mim. Eu culpo o meu corpo por como ele falhou comigo. Eu culpo os corpos dos meus pais pelo efeito adverso deles em mim. Eu culpo os meus corpos em vidas anteriores, né, vidas passadas, pela forma como eles adversamente me afetaram. Eu culpo a estrutura genética a qual eu herdei. A forma da acusação não importa, uma vez que o conteúdo do desejo permanece o mesmo. Isto é, eu preciso culpar alguém. Eu sou infeliz, então a culpa tem que ser de alguém. Não é assim que a gente faz? A minha vida está horrível, mas é por quê? É porque os meus pais foram realmente extremamente incompetentes quando eles me criaram, quando da minha criação. Eu culpo alguém. Eu culpo o calor, eu culpo o frio, eu culpo o governo brasileiro, né? Agora vai ficar bem engraçado, né? Com essa mudança aí de governo, como é que a gente vai fazer agora, né? Quem ficou feliz, como é que vai fazer agora para culpar o governo anterior, né? Eu culpo o mundo,
eu culpo os astros, eu sou infeliz porque nasci com 5 planetas no signo de Virgem, né? Eu sou inocente, coitado de mim. Tem algo acontecendo do lado de fora de mim que é efetivamente o fator responsável pela minha infelicidade, né? A forma da acusação, ela não importa, uma vez que o conteúdo do desejo permanece o mesmo, culpar alguém. Outro fator que reflete as origens do sexo na sua associação com a violência ou sob a forma extrema de sob uma forma extrema de, por exemplo, estupro ou incesto, ou sob formas mais sutis de violência psicológica. Queria saber por que esse tablet ele se desliga sozinho. Não é o meu tablet velho, é o meu tablet novo. Né? Então esse é outro fator que vai se refletir aí nas origens do sexo com a sua associação com a violência. E isso, é claro, não tem nada a ver com a realidade do Deus verdadeiro, que não sabe nada de nada sobre nada disso. Ainda que o ego continue tecendo o seu pesadelo, né? O pesadelo do seu mito, sobre aquilo que nós fizemos com Deus e o que Deus irá fazer em retorno, né? Como vingança, ele nos convenceu que nós cometemos um pecado profundamente odioso, desprezível e imperdoável. Nós, entre aspas, tá? Entendam isso como uma metáfora. Nós estupramos e violamos a nossa fonte. Arrancando uma ira, digamos assim, uma ira virtuosa daquilo que na nossa insanidade nós acreditávamos que nos pertencia. Nós tiramos a vida de Deus e o seu poder criativo. E então agora nós temos poder sobre ele, Deus. É por essa razão que bem lá no fundo, e entendam isso, gente, isso é bem lá no fundo, tá? De todos nós, seres humanos, isso tá no nosso inconsciente individual e está também lá no fundo no nosso inconsciente coletivo. É por essa razão que no fundo, bem no fundo da mente de cada um, seja homem ou mulher, há um aterrorizante pensamento de culpa. Eu sou esse violador original, eu sou esse agressor original, tá? Com algumas pessoas, isso se manifesta sob a forma de um estupro físico, mas no profundo de cada um está a culpa pelo seu pecado, tão profundamente quanto cada um é um nazista, um terrorista ou um malfeitor. Todas formas diferentes daquilo que o ego nos disse que ocorreu na separação. E nada disso nunca aconteceu de forma alguma. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é que o nível da nossa culpa é tão insanamente imenso, tá? Porque o ego nos disse que nós assaltamos a nossa fonte, a destruímos, a matamos, usurpamos o seu poder. Essa culpa é tão grande que ela é uma culpa equivalente à culpa de um terrorista, de um nazista, de um malfeitor, tá?
E então todos nós nascemos neste mundo com uma culpa assoberbante. É a culpa do pecado original, tá bom? É a culpa do pecado original. E é essa culpa que, em última instância, vai ser responsável por tudo e por cada coisa de ruim que vier a nos acontecer nas nossas vidas, tá? De fato, Jesus nos diz que o mundo é um sistema de ilusão daqueles que foram feitos pela culpa, os nossos egos, né? Portanto, como poderia qualquer pessoa com um corpo não estar infundida com esse senso, com esse sentimento de pecado, né? E aí ele usa um adjetivo aqui, que deixa eu ver se eu consigo... com esse duradouro, com esse eterno senso de pecado. Tá bom? É isso que está dentro da gente. Essa é a única coisa que a gente precisa curar, tá? Lembrando que o pecado é o primeiro elemento da tríade ímpia: pecado, culpa e medo. Então, o pecado engendra a culpa engendra o medo. O pecado, a crença no pecado dá origem ao sentimento de culpa. O sentimento de culpa dá origem ao medo. Medo do quê? Medo do futuro, medo da punição. Essa punição virá, essa punição é inexorável, tá? Essa punição, ela vai vir. É isso que está dentro das nossas mentes inconscientes, tá? Uma vez mais, o sexo, por conta do seu lugar único na vida humana, tanto em termos físicos quanto psicológicos, individuais ou sociais, é unicamente qualificado para ser o repositório da nossa culpa e dos nossos problemas com a violência e com o prazer, com a separação, exclusividade e o especialismo, tá? Então, o que eu quero que fique claro para vocês aqui, meus queridos, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tá. O que eu quero que fique muito claro para vocês, tem duas coisas que precisam ficar muito claras para vocês. Em primeiro lugar, isso tudo está no seu inconsciente. Então, se você estiver me ouvindo aqui, pensando assim, cara, Jaqueline tá muito doida, né? Jaqueline tá falando aí umas coisas com as quais eu não me identifico, um monte de maluquices. Então, eu quero te lembrar que nós estamos falando de coisas que estão no profundo, do nosso inconsciente. Então, imaginem que você, corajosamente, pegou sabe aqueles veículos remotamente operados, os ROVs? Você pegou um veículo daquele e foi lá no naufrágio do Titanic, né? Para quem não viu o filme do Titanic, vejam o filme do Titanic, né? Então você pegou aquele veículo, né, um ROV, e você foi lá nos escombros do Titanic fazer um exame do que tinha lá. Os escombros do Titanic, eles estão nas profundidades da sua mente inconsciente. Tá bom? Quando você chegou lá nos escombros do Titanic, o que você descobriu? Você descobriu um baú, tá? E dentro desse baú tinha a crença no pecado. E a gente vai dizer que esse veículo que nos leva até lá é esse livro. Lembrando que Jesus, ao ditar esse livro para Helen Schucman, que lindamente teve a ajuda do William Thetford,
e que depois teve a oportunidade de ter esse grande mestre, né, acompanhando ela, acompanhando eles, né? Jesus foi extremamente amoroso, então essa é uma jornada de amor. Agora você precisa acreditar no que eu estou te falando, você precisa acreditar nessa premissa. A crença no pecado é a raiz de todos os infortúnios da humanidade, né? Então, ontem uma pessoa perguntava, numa aula que eu estava assistindo, e obviamente eu, aluna, eu fiquei quieta, né? Uma pessoa perguntava como é possível que Deus permita que coisas tão horríveis aconteçam no mundo. Então, este é um mundo que foi criado e erigido sobre a tríade ímpia: pecado, culpa e medo, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam me dar esse crédito, acreditar em mim. Na verdade, não é nem acreditar em mim, vocês precisam acreditar em Jesus, né? E a segunda coisa na qual vocês precisam acreditar é que é seguro fazer essa jornada de investigação e que essa jornada de investigação ela vai levar à cura de feridas muito profundas que estão na sua mente. E aí a atualização dessa crença no pecado, gente, ela se dá lá pelos 4, 5 anos da criança, quando ela entra na fase edípica. Quando ela vai sentir um interesse, um amor especial pelo seu progenitor do sexo oposto e uma sensação de competição e de aversão em relação ao seu progenitor do mesmo sexo, tá? Ali o mito da queda do homem se atualiza, tá? É o momento em que a criança passa a ser mais autoconsciente. É o momento em que a criança começa a observar que há diferenças entre as pessoas, né? Então ela tem um papai que é um representante do sexo masculino e uma mamãe que é uma representante do sexo feminino, tá? E aqui eu vou me ater a diferenças puramente biológicas, tá bom? Para que uma criança nasça, nós precisamos de um óvulo com cromossomo XX e de um espermatozoide com cromossomo XY. O indivíduo que doa o espermatozoide com cromossomo XY é um homem do ponto de vista biológico. Um indivíduo que doa um óvulo com cromossomo XX é um indivíduo feminino do ponto de vista biológico. As preferências sexuais dessas criaturas não são importantes, tá bom? Então isso vai acontecer lá na infância do indivíduo. Uma sensação de separação. Então eu achava que tudo era uma coisa só. Não é. Eu tenho uma energia feminina, eu tenho uma energia masculina e essas energias são diferentes, tá bom? E aí ele vai começar uma outra sessão que é monstruosamente grande. É tudo muito grande, gente, mas que eu tenho que começar a ler agora. Porque é aqui que a cura começa, né? A gente não está falando do problema para simplesmente ir embora e deixar os spec ouvintes aqui cheios de mal-estares. Não, a gente está falando de um problema para poder trazer a cura, não é? Muito bem. Então, o sexo como uma sala de aula. Era aqui que queríamos chegar. Uma vez que nós compreendemos que os problemas com o sexo, assim como todos os outros problemas, não são o que eles aparentam ser, então há esperança. Nós não mais temos que tentar resolver um problema que não tem solução. Há esperança oferecida pelo primeiro princípio dos milagres, que pode ser redeclarado. Não a ordem de dificuldades na cura. O problema é assim como a solução. A crença na separação, desfeita pela crença na expiação.
Então, o que vem a ser o princípio da expiação que vai corrigir as nossas mentes. A separação nunca ocorreu, meu querido. Você teve um pesadelo ruim. Você teve um sonho ruim. Foi bem ruim, mas foi só um sonho. Da mesma forma, a nossa necessidade é de nos tornarmos disponíveis para a resposta nas nossas mentes. E aí ele bota essa resposta com R maiúscula. Tá? Aqui é onde o sexo pode servir a um propósito poderoso. O que é então o nosso foco de agora? Então o sexo ele pode servir a um propósito do Espírito Santo, um propósito da expiação, um propósito do milagre, um propósito da correção da minha mente. Yes, a resposta é yes. E ele vai falar disso agora. Então o problema não é o sexo em si, é a qual Deus eu vou ofertar a área da minha vida chamada sexo, né? Não é isso, meus queridos? Então, a quem eu estou dedicando o meu corpício? A quem pertence o meu corpício? E se você respondeu ao meu marido, ao meu esposo, a minha mulher, a minha esposa, então você respondeu errado e não ganhou o ponto na prova. O seu corpo, ele pertence a Deus. O seu corpo pertence ao Divino Espírito Santo. Você precisa diariamente entregar o seu corpo e todas as expressões do seu corpo nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir pelo propósito dele na sua vida, no seu corpo, ok? Nosso ponto inicial na vida, nosso ponto inicial é a vida no corpo, onde nós acreditamos que estamos, não acreditamos? Sim, acreditamos. Se eu me levantar agora e for embora, o meu corpo foi junto comigo e eu fui junto com o meu corpo, não é isso? Acabou o vídeo, não tem mais vídeo. Dentro do sistema de pensamento do ego, o fundamento da existência é a encarnação, a incorporação do pensamento da culpa, condenado e compelido a ser repetido, para pegarmos emprestado o conceito freudiano de compulsão à repetição, como o erro, o equívoco que nos trouxe aqui em primeiro lugar. O desejo contínuo de estarmos separados de Deus e de destruirmos o seu amor, canibalizando-o para fazer dele nosso, enquanto nós violentamente arrebatamos o paraíso para satisfazer a nossa necessidade autocentrada de existir. Então eu fui lá, meu ego foi lá, foi no trono de Deus, arrebatou esse reino e falou: saia daí, Deus, agora farei um mundinho só meu, do qual você não faz parte, vá cuidar da sua vida e se ocupar dos seus assuntos. A partir de agora estou por minha conta. Depois que ele faz isso, obviamente ele fica se lamentando que Deus o abandonou e que Deus o expulsou do paraíso, tá? E aí a gente volta lá para o livro do Gênesis, aquele primor, né? Que a gente lê aquilo ali, passa meio batido, fala, tá, Adão, Eva, a cobra, a maçã. Depois a gente vai cuidar da vida, né? Nos esquecendo de que toda essa metáfora da criação e que toda essa consciência de pecado, também como conhecida como consciência de culpa, como consciência de vítima, está bem guardadinha lá dentro das nossas mentes. Sem o nosso
nosso conhecimento, nós agimos a partir desse violento pensamento nas nossas vidas diárias. E, de fato, seguimos através da vida, reforçando essa culpa de novo e de novo e de novo, até que em algum ponto nós elevamos as nossas mãos em desespero e choramos. Deve haver um outro modo. Foi o que a Helen fez. E aí Jesus apareceu para falar com ela. Então vamos falar para Jesus agora, quem sabe ele não aparece para falar com a gente. Jesus, por favor, deve haver um outro modo, nos ajude. A dor de viver no corpo se torna tão grande, não apenas em termos das questões sexuais, mas em termos dos conflitos que nos rodeiam, em quase todas as atividades. À medida em que nós envelhecemos mais rapidamente do que nós gostaríamos, nossas necessidades corporais demandam mais e mais atenção. O corpo nunca trabalhou perfeitamente para início de conversa, mas ao longo dos anos ele se torna incrementadamente imperfeito e nós nos damos conta de que nada no mundo nos ajuda de nenhuma forma significativa, porque os problemas nunca foram verdadeiramente resolvidos. Como eu mencionei anteriormente, me referindo às lições 7, 9 e 80 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, tão logo nós resolvemos um problema e então outro aparece para tomar o seu lugar. Esse processo fútil, ele segue de novo, até que nós reconheçamos a nossa necessidade por outro professor. Quem é esse outro professor? Se você respondeu o Espírito Santo, sim, você ganhou o ponto na prova. Ao pedir a pedirmos ajuda a ele, as nossas vidas são transformadas em salas de aula de aprendizado. Inicialmente, as nossas vidas são percebidas como prisões, nas quais nós magicamente esperamos aprisionar os outros para que nós possamos nos libertar. Esses outros se tornam os pecadores culpados, a quem Deus irá punir. Entretanto, esses mesmos inimigos agora se tornaram os nossos salvadores, porque eles se transformaram na sábia porque nós nos voltamos para a sábia para a sábia presença sem ego do lado de dentro, que é referida em Um Curso em Milagres como o Espírito Santo ou Jesus Cristo, embora qualquer símbolo vá funcionar enquanto refletir essa presença amorosa sem julgamento. A ajuda que nós recebemos é única, porque ela nos ensina como olhar diferentemente para o mundo e especificamente para os nossos relacionamentos individuais, nos mostrando que eles podem servir a um propósito diferente. Essa ajuda não é dirigida de forma que nós para que nós façamos coisas no mundo, mas para que nós modifiquemos a forma como nós percebemos o mundo. Ademais, as situações de aprendizado mais efetivo são aquelas que contêm mais conflito, medo e ansiedade, todos os aspectos do especialismo, porque elas trazem à tona, os recessos mais profundos da mente, da culpa que está na mente, que agora nós experimentamos como corpos, lembrando daquela discussão do pecado original que a gente fez ontem. Como corpos no sonho, que não são nada além do que projeções de uma vida que nós fizemos real em nossas mentes. E essa vida interior em si mesma é uma defesa contra o problema real do tomador, do mau uso que o tomador de decisões fez do seu poder de escolha.
né? Aqui eu paro para esclarecer uma dúvida, acho que foi a Thaís que escreveu ontem, perguntando o que é o tomador de decisões. O tomador de decisões é o observador, tá? Tem vídeos do ano passado em que eu dei aula sobre isso, dentro do exercício. Falei extensamente, mostrei diagrama, enfim. O tomador de decisões, aqui para simplificar, ele é o observador. O observador que vai optar por escolher entre ouvir a voz do ego ou a voz do Espírito Santo. Lembrando que eu ou ouço a voz do ego ou ouço a voz do Espírito Santo. Tá bom? Lembrando que é muito importante que eu comece a me observar fazendo as coisas. Como é isso? Então tem uma parte minha aqui agora que está me observando, gravando esse vídeo para vocês, dando essa aula. Tá? Esse é o tomador de decisões. Ele é o Filho de Deus. É ele a quem ele escolhe, que escolhe a quem vai ouvir. Esse é o tomador de decisões. O ego é um programa espúrio que lhe foi oferecido, a quem ele, em algum momento insano, resolveu dar ouvidos. E aí ele, tomador de decisões, começou a achar que ele era o ego. E agora ele tem que escolher novamente. Ele tem que escolher se desidentificar com o ego, lembrar de que não é o ego, de lembrar de que é o observador. E ao fazer isso, escolher se vai continuar ouvindo a voz do ego ou se vai passar a ouvir a voz do Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em nós, que é a voz que dentro de mim fala por Deus, meu Pai, meu Criador. Tá? A cada vez que nós vamos a Jesus pedindo ajuda, a sua resposta será que o que nós experimentamos do lado de fora é uma projeção daquilo que nós fizemos real do lado de dentro. O mundo é a cena externa de uma condição interna. A projeção dá lugar à percepção. Primeiramente, nós olhamos para dentro e vemos o sistema de pensamento do ego de separação e culpa. Fazendo desse sistema uma realidade, nós projetamos na ilusória esperança de que ele não mais estará em nós, mas estará em alguma outra pessoa. Portanto, nos libertando da sua presença dolorosa. Uma vez mais, todos os nossos problemas externos e preocupações externos vêm das tentativas mal adaptativas do ego de remover o problema de que ele, em si mesmo, ego, é irreal. Mas ele só tem existência assim. Ele não tem outra possibilidade de existir, tá, gente? Ele não tem. Definitivamente ele não tem. A única forma de existência do ego é separando e projetando. Tudo que ele não quer ver nele mesmo, ele projeta no outro. Ao escolher aprender o sistema de pensamento que Jesus nos ensina, ao escolhermos, aprender o sistema de pensamento que Jesus nos ensina, nós temos um contexto no qual colocar as nossas experiências diárias. Isso é mais importante do que nós foquemos nessas experiências e que não façamos uma viagem metafísica em nós mesmos e pensemos que porque o curso ensina que o mundo e o corpo são ilusórios, então nós acreditamos nisso. Nós devemos começar onde nós acreditamos que nós estamos, no corpo. De outra forma, Jesus não pode nos ensinar. Então, Jaque, a solução para os meus dilemas sexuais é nunca mais ter nada com ninguém? Não! É viver uma vida monástica, negar o corpo, negar o sexo? Não! É entregar as minhas experiências
e pedir que o Divino Espírito Santo as utilize para os propósitos dele, Espírito Santo. Mas acima de tudo, antes de eu entregar as minhas experiências a ele, eu pergunto a ele quais experiências eu devo convidar para a minha realidade, quais experiências devo escolher. Ah, então eu gosto muito de Zezinho e de Joãozinho. Meu Divino Espírito Santo, Zezinho ou Joãozinho, quem será mais adequado para eu aprender as minhas lições de amor e de perdão neste momento da minha vida como o meu futuro namorado? Supondo que Zezinho e Joãozinho estejam interessados em namorar comigo, né? Pode ser que não estejam. Mas aí eu vou perguntar outra coisa, né? Aí o Divino Espírito Santo sutilmente vai mostrar para você para sair com o Zezinho, tá? E aí o seu desafio vai ser não cometer o pecado da idolatria com o Zezinho. Parar de persegui-lo, parar de andar atrás dele, parar de acreditar dentro de você que ele vai satisfazer alguma das suas necessidades especiais que na verdade não existem. E como você vai fazer isso? E se você for um rapazinho, você pode trocar por Mariazinha e Joaninha, enfim, ou qual seja a sua opção sexual, não importa, né? Então você vai entregar as suas necessidades especiais, né, nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir que ele as atenda para você e parar de procurar o atendimento das suas necessidades especiais num homem ou numa mulher, tá bom? É isso que você precisa fazer, é isso que você precisa entender, porque senão você vai continuar cometendo o pecado da idolatria. Epa. Para dizer, então, nós precisamos focar no que quer que seja que esteja acontecendo nas nossas vidas diárias. Para declarar isso novamente, as salas de aula são essas vidas, em especial os relacionamentos com os nossos corpos e com os corpos dos outros. E então elas constituem o currículo que o nosso novo professor utiliza para nos instruir. Nós, portanto, precisamos ver o sexo como uma parte desse currículo, independentemente de se nós estamos sexualmente ativos ou não. Não porque o sexo seja nem melhor e nem pior do que qualquer outra coisa nas nossas vidas, mas porque essa parte significativa da nossa sala, porque constituem, né? Porque ele é uma parte significativa da nossa sala de aula nesse mundo físico. Nesse sentido, Jesus pode nos ajudar a reconhecer que o que nós experienciamos em termos de corpo é um pequeno fragmento sombrio daquilo que nós fizemos real nas nossas mentes, tá? Muito bem, então temos 53 minutos de vídeo, eu vou fechar aqui com o nosso comentário final. Gente, na área dos relacionamentos, né, e o sexo, ele tá encaixado, né, dentro da área dos nossos relacionamentos. Sejam as nossas aventuras fortuitas, seja um encontro casual que a gente tenha com alguém, seja um casamento de 50 anos de duração. Então eu tenho uma relação, um relacionamento, e esse relacionamento envolve o meu corpo. Então, isso fica bastante mais desafiador para nós lidarmos com isso na terceira dimensão, muito mais desafiador do que um relacionamento que nós temos com um amigo. Nossas expectativas são muito menores com os nossos amigos, né? Então, envolver o corpo, envolver o dinheiro,
né? E aí, se você pegar um casamento, num casamento você envolve as duas coisas, tanto o seu corpo quanto a sua conta bancária, né? Aí a coisa fica muito desafiadora. Então é por isso que a própria Marianne Williamson, ela diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começar a gostar de alguém, quando a gente começar a se relacionar com esse alguém, é rezar. É entregar o relacionamento nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir que ele o utilize para os seus propósitos, né? O que eu tenho observado é que nós estamos vivendo relações muito utilitaristas, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos cometendo o pecado da idolatria nos nossos relacionamentos, né? Eu preciso de algo que o outro vai me dar. Então eu vou tentar controlar o outro, manipular o outro, seduzir o outro, convencer o outro, né? Isso é principalmente importante, né, para nós mulheres, né? Nós mulheres, por conta dessa nossa ida para o mercado de trabalho, que sem dúvida nenhuma foi valiosíssima, nós nos dissociamos em boa medida da nossa energia feminina primordial, que é a energia que atrai, que é a energia que magnetiza aquilo que é necessário para nós, né? A energia masculina, a energia yang, é aquela que vai, pega, faz, acontece. É a energia da ação, é a energia ativa, enquanto que a energia feminina é a energia receptiva. Então nós, mulheres especialmente, desaprendemos a ser receptivas, né? Então nós entramos numa coisa que é muito nociva para as mulheres, né? A gente entrou num modo de caça, né? E isso é totalmente egóico, né? Quando eu resolvo que eu vou convencer o outro a ter algo comigo, a me dar algo, a querer ficar comigo, eu estou totalmente no meu ego. Eu estou seduzindo, eu estou tentando convencer, eu estou tentando controlar, eu estou manipulando. Isso tudo é ego, gente. Esse desejo de fazer isso, de impressionar o outro, ele precisa ser entregue ao Divino Espírito Santo, né? Ele precisa ser urgentemente entregue ao Divino Espírito Santo. Nós perdemos a nossa capacidade de sermos femininas, de recebermos o outro nas nossas vidas e, a partir de um centro de consciência interno bem desenvolvido, a gente decidir se a gente quer esse outro nas nossas vidas ou não. O que esse outro vai me agregar na minha vida? Eu não estou falando de se ele vai vir me sustentar. Eu estou falando qual é a energia que esse outro traz para agregar na minha vida. Ele está agregando algo? Ou eu estou melhor sozinha? Essa é uma pergunta que nós todos temos que nos fazer. Lembrando que todos nós temos energias masculinas e femininas. Mas agora, essa parte final, eu estou querendo chamar a atenção mais para as mulheres, né? E aí, minhas queridas, meus queridos também, né? A gente vai precisar começar a se treinar para, em primeiro lugar, nos conectarmos com Deus. Amar a Deus acima de toda e qualquer coisa. E buscar esse senso de auto-amor dentro de mim, na minha conexão com Deus, na minha meditação e na minha oração. Cuidar de mim, buscar as minhas ocupações, os meus estudos, os meus vídeos, as minhas diversões, as minhas leituras. Como eu me sinto bem? Eu me sinto bem indo para a academia de ginástica todo dia, então eu vou me cuidar todos os dias. Eu me sinto bem indo na manicure todas as semanas, né? Eu me sinto muito bem, tive que parar de pintar as unhas aí, dá um tempo, porque minhas unhas estão muito fracas, então não está dando para pintar toda semana. Mas isso eu estou fazendo por mim. Eu não estou fazendo porque tem um homem na minha vida. Não. Ou porque eu quero atrair um homem para a minha vida. Não, eu estou fazendo por mim. É esse senso que nós, mulheres, precisamos desenvolver. A gente precisa começar a aprender a fazer as coisas pela gente.
e a parar de ir atrás do outro, querendo que o outro dê pra gente um senso de existência que a gente, em primeiro lugar, não tem. Porque isso faz com que as mulheres fiquem extremamente desinteressantes. Ou pior, que fiquem interessantes apenas para uma ficada de uma noite só. Que normalmente, na maioria dos casos, não vai ser o que uma mulher quer. Uma mulher está querendo buscar um companheiro, está querendo buscar um homem para dividir a vida com ela, para ser o pai dos filhos dela, para construir uma casa. Então, gente, a gente vai precisar encontrar esse centro de alimentação dentro da gente, tá? E aí eu vou dizer para vocês que nesse sentido é muito fácil entender por que as pessoas vão embora das nossas vidas. Por que elas não querem ficar com a gente? Por que ninguém olha pra gente? Por que ninguém quer saber da gente? Por que a gente tá invisível? Por que o nosso namorado nos abandonou? Porque a gente não tem existência própria. E se você for homem, você pode estar caindo nisso também. Não tem existência própria. Tá precisando do outro, pro outro te dizer quem você é. Eu ontem ouvi uma frase da minha ajudante. Ela estava falando lá de uma determinada pessoa que a menina se envolveu com um determinado cara e quando o cara foi embora, ela disse que ia se matar. Como é isso? Então uma pessoa não quer mais se relacionar comigo e eu vou me matar? Então a minha vida não vale pra mim nada? E às vezes, gente, são pessoas horrendas, tá? Aquela pessoa horrenda que foi embora da nossa vida, ela nos expõe a nossa falta de existência autônoma, a nossa falta de autonomia emocional. E isso vale para os homens também. É que os homens têm uma energia que é, por natureza, menos relacional. Um homem, ele normalmente vai pensar em se matar se ele descobrir que a bolsa de valores teve um crash e ele perdeu tudo, aí ele vai lá e se mata. Porque o valor dele, normalmente, ele vai colocar no trabalho e no dinheiro. O que também está errado. Porque o nosso valor a gente vai ter que colocar em Deus, na nossa conexão com Deus. Então é muito ruim, sabe? E o pior, vocês sabem o que eu tenho visto, que me apavora? Isso está sendo muito incentivado pela mídia tradicional, né? Colocar as mulheres nesse papel de caçadoras, que na verdade esse papel de caçadora é para esconder uma dependência emocional muito profunda, um vazio muito grande. E é um vazio muito grande de quê, gente? De Deus. Não é do homem, não. Não é do companheiro, não. É um vazio de Deus. É um vazio de si mesmo. E eu só posso me preencher de mim mesma quando eu apelo para minha conexão com Deus. Vai ser Ele que vai me dar esse preenchimento, esse auto-preenchimento, tá? Então, quero sinalizar isso para vocês aqui. Vamos buscar primeiro aquilo que a gente está querendo do outro, que muitas vezes a mulher vai lá na ideia tola de achar que ela vai seduzir o outro se oferecendo sexualmente para ele. E aí depois o outro vai embora de qualquer maneira, porque não tinha que ficar mesmo, e aí ela ainda se sente usada, né? Vamos fazer um exame cuidadoso disso que a gente está querendo do outro e vamos tirar esse desejo do outro e jogar lá para cima, ó, fortalecer a nossa conexão vertical com ele. É ele que vai nos trazer o parceiro perfeito, aquele parceiro que vai ser o homem a quem eu vou poder fazer feliz, que vai poder me fazer feliz. Porque às vezes eu conheço o fulaninho lá, o Joãozinho lá no ensaio lá da escola de samba, ele é muito bonito, muito simpático, muito agradável, mas ele não tem nada de compatível comigo. No longo prazo, no dia a dia, aquele homem não tem condição de me fazer feliz. Né? Aquela mulher linda que eu conheci lá também, cheirosa, gostosa, ela é uma mulher maravilhosa, simpática, inteligente, mas ela não tem a menor compatibilidade comigo. A menor, aquela mulher não tem nada para me oferecer, não vai me poder me fazer feliz no longo prazo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir ao Divino Espírito Santo para trazer para a gente o companheiro que nos pertence por direito divino, se essa for a nossa hora. E se não for, a gente vai pedir a ele para quê? Para que nos prepare,
para que nós possamos nos aprontar para receber esse homem ou essa mulher nas nossas vidas, tá bom? E aí amanhã a gente continua essa discussão, tá? Lembrando que tudo isso que eu acabei de falar aqui tem tudo a ver com a história da ferida da rejeição, né? A gente tenta tapar o buraco da rejeição, lá da nossa ferida emocional, da nossa criança interior, convocando relacionamentos vazios, para ver se esses relacionamentos vazios fazem com que a gente se esqueça da nossa solidão interior, tá bom? Que possamos parar de fazer isso e olhar para essa ferida com coragem, com alegria e segurando nas mãos do nosso Mestre Jesus Cristo e nas mãos do Divino Espírito Santo, tá bom? Então, lembrando a lição de hoje, eu sou abençoado como um filho de Deus, você, meu querido, é abençoado como um filho de Deus, você, minha querida, é abençoada como uma filha de Deus, você é abençoada, é feliz, cheia de paz, amorosa e contente. Você, abençoado filho de Deus, é calmo, quieto, seguro e confiante, né? Você, minha querida, é uma mulher maravilhosa, digna do melhor que a vida e o amor tem para te oferecer. E você, meu querido, é um homem maravilhoso, digno do melhor que a vida e o amor tem para te oferecer. Tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.